Graça e paz, amados. É um prazer para mim estar aqui de volta. Pastor Boris, Fernanda, são amigos da nossa casa, né? Pastor Boris é uma pessoa que apareceu para a gente, para um grupo de pessoas, num momento muito oportuno. E ele é esse amigo, além de pastor, que é quando a gente precisa de um socorro, a gente grita e ele está ali. É muito bom ter gente assim perto de nós, né? Pastores que pastoreiam suas ovelhas e que ouvem e cuidam de suas ovelhas. Como é bom isso. Queria orar mais uma vez com os irmãos. Podem ficar sentados? Só curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, bendizer, engrandecer o seu santo nome. Queremos te entregar a palavra nessa noite, Senhor. Fala conosco aos nossos corações. Deus, que a minha humanidade não atrapalhe o agir do Senhor, a ministração que o Senhor tem a fazer em nossos corações nessa noite. Esteja à vontade no meio de nós. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Isso é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. O teatro trouxe um tema bem relevante, bem atual. Não é sobre isso que eu vou pregar, mas pensando sobre isso durante a semana, eu lembrei de uma história muito conhecida da Bíblia, que é a história de Jó, que o texto diz, a Bíblia vai nos dizer, que ele era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, era um homem. Você imagina, Deus falaria isso de você? Deus falaria isso de mim? O que Deus falaria a respeito de mim e de você? E Deus disse isso a respeito do seu servo Jó. Olha, ele é meu servo e tem todas essas qualidades. E acontece que os irmãos sabem o desenrolar dessa história, é que Jó vai perdendo tudo que ele possuía. Jó também era um homem muito rico. E ele perde seus filhos, perde seus bois, suas ovelhas. Ele perde tudo, só não perde a mulher. Ele perde a saúde. E Jó vai questionando Deus. Ao longo do livro de Jó, a gente vê vários questionamentos do servo de Deus, Jó. E aparecem uns amigos também para questionar aquela situação que Jó estava passando. E diz assim, Jó, você está com pecado. Tem pecado aí. Confessa que Deus vai te livrar dessa. E Jó começa a questionar a Deus. E o pessoal fala, tenha paciência de Jó. Quem já ouviu isso? Paciência de Jó. Só que eu lendo o livro de Jó, eu não encontro a paciência dele, não. Porque ele amaldiçoa o dia que ele nasce. E Jó, ele só não amaldiçoa Deus. A mulher manda amaldiçoar, mas ele não amaldiçoa Deus. E o livro vai se desenrolando, e Jó pede a Deus para explicar todas as coisas. Certamente Jó se faz essa pergunta, né? Quem é Deus? Quem é esse Deus que eu sirvo? Que é uma pergunta muito pertinente, que eu acredito que todos nós, no decorrer da nossa caminhada, nós fazemos essa pergunta. Quantas vezes, né, nós nos questionamos, quem é esse Deus? Será que esse Deus existe mesmo? Será que esse Deus nos livra de todas as coisas? Será que esse Deus está comigo em qualquer situação? Será que essa situação não tão boa que eu estou vivendo foi Deus que mandou para mim? É Deus que está nessa causa? E quando Jó vai questionando todas essas coisas a Deus, e ele pede que Deus se revele a ele, responda as suas perguntas, Deus aparece para Jó. Após muitos questionamentos, Deus se levanta, se apresenta para Jó no redemoinho e diz assim: nos últimos capítulos, a gente vê esse diálogo de Deus com Jó. E no capítulo 38, ele diz assim: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E ele respondeu assim a Jó. Isso é uma resposta. Diante de todos os questionamentos que Jó faz a respeito daquele problema e daquela circunstância tão difícil que ele estava vivendo. E Deus responde assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber.
onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E ele pergunta para Jó: dize-mo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com as portas? Quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? No 18 ele diz: tens ideia nítida da largura da terra? No 28 ele diz assim: acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? E ele vai perguntando todas as coisas, essas coisas que a gente não consegue responder porque nós não somos Deus. Nós temos um Deus que habita em nós, mas nós não somos deuses. E depois dessa explicação, Deus não explicou nada para Jó. Deus apenas pôs Jó no seu devido lugar, que é de criatura, de filho, de servo. Muitas vezes, meu amado, você não vai entender a soberania de Deus. Nem todas as vezes nossos questionamentos são louváveis. Esse de quem é Deus, de explicar todas as coisas. Deus é um ser, nosso Deus, ele não tem explicação. Ninguém explica a Deus, já diz a música, né? Quem explica a Deus? Porque Deus é antes de tudo, é antes do nada, ele é. E na nossa mente humana limitada, a gente não consegue definir quem é ele. A gente só consegue viver ele. Mas definir e colocar em palavras quem é Deus, acredito não seria isso possível à mente e o entendimento humano. E Deus prova isso aqui quando ele tem esse diálogo com Jó. Então eu quero te dizer essa noite que, se você está passando por uma situação perturbadora e você tem se questionado, tem questionado a Deus, se Ele é que está fazendo isso com você, quem é Ele para te deixar passar por isso? Se coloque em parâmetro com Jó. Jó, mesmo tendo todas aquelas qualidades que eu falei, ele ainda sofreu daquele jeito. E ai de mim, se eu fosse esse Jó aqui. Eu acho que Deus não falaria isso de mim, não. E mesmo assim, o Senhor permitiu que tudo aquilo acontecesse a Jó. E lá no final, se você continuar lendo essa história e esse livro, Jó vai dizer assim: olha, eu ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te viram. Aprenda a olhar para Deus sem tantos questionamentos. Aprenda a vivê-lo diariamente. Eu tenho certeza que muitos desses questionamentos não é que não existirão mais, mas serão acalentados pelo Pai, que sabe todas as coisas e nos revela apenas o que Ele quer. Tendo dito isso sobre o que é Deus, senão, se a gente continuar querendo explicar tudo, a gente vai voltar lá como os gnósticos, né, pastor? Que queria explicar tudo pelo seu saber, pelo seu conhecimento. E Deus, espiritualidade, nem sempre se explica. Então, viva o seu Deus acima de todas as coisas. E agora, meu irmão, quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nessa passagem aqui, Paulo estava em uma de suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo, e acontece que ele partiu de Éfeso para passar para Macedônia, e o caminho que ele tinha que passar era por Troade. Em Éfeso, aconteceu algo que sempre acontecia, né? Perseguição. Por que Paulo sofreu essa perseguição em Éfeso e ele teve que vazar de lá? Porque ele estava pregando naquela cidade. Éfeso era uma cidade, era um polo cultural,
era um polo político, religioso, porque abrigava o templo da grande Diana, e as pessoas ali viviam ao redor desse templo, e era uma metrópole, né, seria hoje. E tudo se desenvolvia ao redor daquele templo. E ele movimentava também o financeiro daquela cidade. Existiam ali muitos artífices que faziam ídolos feitos por mãos humanas, e que movimentava o financeiro daquela cidade. E acontece que na passagem de Paulo por essa cidade, ele saía pregando, e muitos desses artífices, dos mágicos, existiam muitos mágicos naquela cidade que faziam encantamentos, e aí muitos desses mágicos começaram a se converter ao evangelho que Paulo pregava, porque eles viram que aquilo que Paulo realizava e fazia pelo poder de Deus era além do que eles conheciam. Paulo expulsava demônio, curava enfermo no nome de Jesus, e isso eles não estavam acostumados a acontecer, e provavelmente eles pensaram assim: olha, o Deus dele é maior que o meu. E esses mágicos começaram a se converter. E esses artífices perderam. Quando mexe no bolso, meu querido, um negócio pega. Tem gente que é convertido, porém o bolso não é não. E então, por conta disso, liderados por Demétrio, Paulo é perseguido naquela cidade, e ele tem que picar a mula de lá. Então ele vai a Macedônia, e nessa passagem, para ir para Macedônia, ele para nessa cidade chamada Troade, que é onde acontece esse episódio aqui, que nós vamos ler nessa noite e pensar um pouquinho, e aprender um pouquinho sobre isso. Quem já ouviu falar no Eutico? Vocês conhecem essa história? Eutico. Nome bonito aí, Sara. Para botar no seu filho, Eutico. Que tal? Não? Não, né, Bruno? Melhor não. Então, esse texto fala sobre esse jovem chamado Eutico. Ele está no centro, junto com Paulo, dessa história que nós vamos ler. E diz assim, a partir do versículo 7. Atos 20, a partir do 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. A primeira lição que eu aprendo com Paulo nessa passagem é que o servo do Senhor deixa a sua marca onde ele passa. Aquele que é amigo de Deus e aquele que é discípulo do Senhor, onde ele passar, ele vai deixar a sua marca pregada lá. Foi assim em Éfeso e agora em Troade. E o texto vai dizer claramente que eles estavam ali de passagem naquela cidade. Mas eles congregavam. Eles se reuniam para adorar a Deus, para falar das coisas de Deus, mesmo estando ali só de passagem. Se fosse eu, se fosse você, eu acho que queria mais é dormir para seguir viagem. Mas eles estavam reunidos, falando de Deus, das coisas de Deus, compartilhando o pão. E no versículo 2, eles estavam no lugar, num cenáculo, que é uma sala grande de reunião também de
e de fazer as refeições. E aquele cenáculo estava no 3º andar daquele prédio. E, é claro, naquele andar tinha janela. Agora eu vou pedir para você que você faça um rápido exercício mental. Feche seus olhos. Não é mágica não, gente. Não vou hipnotizar ninguém, não. Feche seus olhos rapidamente. E pense numa janela. Quando eu digo janela, o que vem à sua mente? O que você pensa? Capturou esse padrão? Pode abrir o olho. Fica com esse padrão aí. E o texto vai dizer que ali tinha uma janela. E esse jovem rapaz, alguns estudiosos dizem que ele era bem novo, talvez um adolescente, mas nós não vamos nos ater a isso. O fato é que ele era jovem, o texto diz. E aquele jovem, em determinado momento, ele se ausenta daquelas pessoas, das demais pessoas que estavam ali. O texto diz que no cenáculo tinha muitas lâmpadas. Ele se ausenta da lâmpada. Lâmpada é a palavra do Senhor, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele se ausenta da lâmpada, querendo fazer uma metáfora. E ele segue em direção à janela. E agora eu peço para você retomar aquela ideia que eu te pedi para fechar os olhos. Janela é algo que dá acesso de dentro para fora e de fora para dentro. É algo que você pode estar aqui fora, mas vendo o que está acontecendo lá dentro e vice-versa. Muitas vezes nós estamos dentro, mas a nossa mente está na janela, naquelas coisas que estão lá fora. Muitas vezes nós, não obstante de estarmos olhando para fora, flertando com aquilo que está lá fora, nós nos ausentamos das lâmpadas. Nós nos ausentamos de onde está sendo pregada a palavra e sendo vivida a palavra. E assim esse jovem fez. Ele se ausentou dali, existiu um movimento para isso, ele não foi até ali, não foi conduzido por algo miraculoso. Ele saiu com suas próprias pernas, caminhou até a janela. E eu não sei, o texto não diz, mas eu posso imaginar que ele se distraiu com alguma coisa ali. Talvez as luzes de lá de fora. Talvez o alvoroço de alguma praça que tinha ali, que tivesse ali, não sei. Alguma coisa o chamou para lá e o distanciou daqui. E o texto vai dizer que ele foi vencido pelo sono. Meu irmão, se o texto diz que ele foi vencido, é porque existia uma batalha. Muitas vezes nós encaramos batalhas cruéis dentro de nós. Nós ficamos naquela, vou para a janela, fico aqui nas luzes, nas lâmpadas, mas eu quero ir para a janela, mas eu estou com sono, meus olhos não aguentam mais, minha mente não aguenta mais. E esse jovem decidiu e assumiu o risco de ir para a janela. Janela, nesse caso aqui, é o limite entre a segurança e a insegurança, a vida e a morte, aquilo que é bom e aquilo que é mal. Mas ele decidiu isso. E ele se assenta naquela janela, e se ele lutava contra o sono, muitas vezes ele deu aquela pestanejada, não deu? Quando a gente vai dormindo, dá aquele estancão assim, com certeza isso aconteceu várias vezes com ele. Meu amigo, quando você achar que você está cochilando, quando você achar que você está pestanejando, e agora eu quero te pedir para trazer isso para o espiritual, para uma janela espiritual, que você sabe qual é a sua janela. Talvez a janela dos vícios, talvez da arrogância, talvez da falta de fé, credulidade, talvez a janela da falta de perdão, talvez a janela da amargura, talvez a janela das coisas ilícitas, talvez a janela da imoralidade. Quem sabe? Qual é a sua janela? É você e Deus. E veja que a janela, ela te dá sinais.
você não chega na janela. O menino não chegou e pulou da janela. Ele olhou a janela, ele desejou a janela, ele saiu de perto das lâmpadas, ele foi até lá, ele lutou com o sono, e o texto diz que ele perdeu para o sono. Meu amigo, meus queridos, lute as suas batalhas, vigilante, porque muitas vezes a nossa necessidade, porque ele tinha uma necessidade, o sono é uma necessidade fisiológica, lutar contra o sono é terrível, e talvez você tenha lutado contra o sono espiritual, talvez você tenha lutado com a sua devocional todos os dias, como é difícil, e como a janela dá sinais, ela deu para aquele moço. E ela dá para você também. Na primeira pestanejada, meu irmão, na primeira vontade que você tiver de ir para a janela, volte para as luzes. Imediatamente. Porque se aqui dentro tem vida, se no cenáculo tinha vida, se ali a lâmpada existia, lá fora tinha morte. Lá fora tinha perdição. E o texto diz que ele caiu morto. Ele foi vencido completamente. Na luta dele, aquele dia, ele perdeu. E ele foi vencido. E talvez, para mim e para você, talvez nós não tenhamos a sorte ou o destino do Eutico, do versículo 10. Para ele, teve o versículo 10. Mas para mim e para você, talvez chega uma hora que Deus faz assim. Ele tira a mão de sobre nós. Ele te avisa. Será que não tinha um irmão para ir lá e sacudir aquele menino? Será que ninguém estava vendo isso? Quando eu me peguei pensando nisso, eu perguntei, e eu? O que eu faço quando eu vejo alguém pestanejando na janela? Eu falei, está pestanejando, está flertando com a janela. Já sei no que vai dar. Não é isso que a gente faz? É muito fácil julgar quem está na janela. Quanto mais quando é uma janela escancarada. Mas é muito difícil sair da nossa zona de conforto e oferecer nossa mão. A janela é algo perigoso para quem está lá e para quem está aqui também, que não oferece sua mão. Vencido pelo sono, o menino caiu do 3º andar e foi levantado morto. O culto acabou naquela hora, né? Meu Deus, o menino morreu, o Eutico caiu. E todos desceram do 3º andar. E aí, vem o versículo 10. Eu queria te dizer, se você hoje está nesse lugar, e você diz assim, não, eu já caí. Cris, eu não estou nem na janela mais, eu já caí. Eu quero te dizer que ainda existe o versículo 10, você está vivo ainda. E o versículo 10 diz assim, descendo, porém, Paulo, todas as vezes que aparece esse descendo, e acontece que existe essa palavra para Deus também. E desceu Deus, é um resgate do homem. É quando a palavra diz que o homem foi resgatado. Mesmo com todas as suas batalhas, e mesmo cedendo às tentações da própria concupiscência. Descendo, porém, Paulo inclinou-se para ele, sobre ele, abraçando, disse, não vos perturbeis. Ele acalmou todos aqueles discípulos que estavam ali, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente. Ainda existe o versículo 10. Se você também, nessa noite, se encontra morto espiritualmente, você olha para você e sente o mau cheiro dos seus pecados. E você pensa assim, eu sou um sepulcro caiado. Bonito por fora, perfumado, bem arrumado,
Mas só você e Deus sabem a podridão que você esconde dentro de você. Eu queria te dizer que hoje tem redenção para você através de Jesus. Porque Ele te encontra, Ele te vê, Ele desce, Ele inclina para você, Ele te abraça e te chama para subir novamente. O milagre não para por ali. Toda vez que você for ressuscitado, levantado vivo novamente, através do poder da palavra de Cristo, saiba que você vai ter que subir novamente. E com certeza vai ter que guerrear novamente. Novamente. E lutar novamente as suas batalhas. Foi assim com aquele jovem. Ele teve que subir novamente. E lutar suas batalhas novamente, porque o sono não deve ter saído dele, né? Esses dias alguém falou assim, conversando com o Movan, e falou, Movan, meu marido, falou, eu tomo Red Bull quando eu estou com muito sono. Aí o Movan, com todas aquelas tiradas dele, né, falou, só tem uma coisa que me tira o sono. E todo mundo ficou pensando, ele falou, quase bater. Se eu quase bater, eu fico sem sono. Aí alguém disse assim, mas só por alguns minutos. Porque depois o sono vem de novo. E é assim mesmo. E foi assim com esse jovem. Ele teve que voltar e lutar suas batalhas novamente. E é assim conosco. Nossas batalhas são diárias. Eu queria te dizer nessa noite que agora é só vitória. Como diz o hino. Mas isso é mentira. É mentira do diabo. Nós que estamos aqui temos batalhas travadas diariamente. E isso não faz de nós menos crentes. Isso faz de nós pessoas que lutam pelo Evangelho todos os dias. Porque Paulo disse que seria assim. Olha, eu tenho uma luta dentro de mim, entre carne e espírito. E existe uma figura muito difundida e muito usada, que diz que nós temos dois cães raivosos dentro de nós, né? Um raivoso e o outro nem tanto, que é o bem e o mal. Imagine, dois pitbulls dentro de você. O bem e o mal. Vence, e a luta é diária. Vence aquele que você alimentar mais. Como você tem passado os seus dias? Que você tem alimentado mais em você? A sua carne ou o seu espírito? E esses dias a gente conversando sobre isso, lá em casa, e a gente falando sobre matar um leão por dia. Aí Manu, que é minha filha, disse assim, e se não matar o leão de hoje, amanhã, 2 leões. Então, por favor, vamos matar os nossos leões todos os dias. Se é para não fazer, não faça. Se é para não olhar, não olhe. Se é para desligar, desliga. Se é para tirar da sua lista de contatos, tira. Se é para dizer não, diga. Corte da sua vida aquilo que não vai te levar para o céu. Faça uma breve análise aí. O que não me leva para o céu? Corte da sua vida isso. Isso é um exercício diário. Isso são as nossas batalhas diárias. Essas são as mais difíceis. E alguém me disse uma vez que uma pedra grande você enxerga, remove, e aquilo não te faz, às vezes não te dá tanta dor de cabeça. Mas uma pedrinha pequenininha no seu calçado, no seu pé, aquilo te custica todo dia, te machuca, mas não é uma pedra visível, não é algo tão importante. Mas é necessário. É necessário que se remova toda e qualquer pedra, todo e qualquer embaraço, mesmo se ele for bem pequeno. E nessa noite eu quero tomar a liberdade de fazer esse convite para você. Aquele que hoje diz, olha para dentro de si e diz assim, eu sou o eutico caído. Eu ainda não encontrei a Cristo. Eu preciso encontrar. Eu preciso entregar a minha vida a Ele.
E eu quero te dizer que nessa hora você vai ter uma batalha muito forte. Uma batalha muito forte dentro de você. Eu queria que você levantasse sua mão. Se você é essa pessoa e se você quer aceitar esse Deus, esse Jesus que te pega pela mão, que te vê caído, que se inclina para você e que te abraça e que te conduz novamente à comunhão. Se você é essa pessoa, levante sua mão agora, em nome de Jesus. Ah, Cris, eu estou fora, amém, glória a Deus. Eu estou fora da comunhão. Eu estou fora, porque eu caí, eu escolhi a janela e eu caí. E eu quero voltar. Eu quero dizer que hoje, Deus também está te dando a mão, se inclinando para você, te abraçando e te trazendo de volta à comunhão. E se você é essa pessoa, levante sua mão em nome de Jesus. E agora, o último convite, eu quero fazer a você. Você que hoje identificou todas as suas janelas, ou algumas janelas. Se você identificou, olha, Cris, eu tenho essa janela aqui, que me seduz, que eu luto com ela todo dia. E eu preciso vencê-la. Eu quero te convidar a ficar de pé. Se você só fique de pé, se você identificou essa janela, ou essas janelas, e que você quer viver algo novo, e que você quer entregar e deixar aqui nessa noite, essa janela. Se você decidiu não viver flertando mais com essa janela, levante em nome de Jesus. Eu estou de pé, porque eu tenho as minhas janelas, que eu preciso fechar e talvez colocar uma cortina, para poder não ver nada que está lá fora mais. Se você identificou, levante em nome de Jesus. Não há ninguém. Eu sei que você identificou. Eu sei que você tem uma luta diária. E nesse momento você está lutando para assumir que você tem essa janela. Não é fácil. Não é fácil. Mas independente, eu quero pedir ao Senhor Jesus que invada o seu coração agora. Derramando, Senhor. Derrame, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ministra aos seus filhos. Que eles possam, Senhor, identificar as janelas. E se eles já identificaram, que eles possam fechar. Decidir fechar as suas janelas. Agora, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, Auxiliador, Ajudador. Nos ajude todos os dias nas nossas lutas diárias. Nas lutas travadas contra nós mesmos. Contra o nosso ego, contra o nosso eu. Ah, Deus, que em nós habite apenas o Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, porque sozinho nós não conseguimos. Em nome de Jesus, nos ajuda. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero pedir, se for possível, as pessoas que levantaram a mão no convite, que viessem aqui à frente. É possível? Para que a igreja veja vocês e receba vocês. É possível? Fiquem de pé, em nome de Jesus. Precisa vir aqui na frente, não. Fique de pé, em nome de Jesus. Fique de pé. Você também, fica de pé. Vou pedir que alguém da igreja abrace e ore com essas jovens. E meu amado, lidar com janelas não é fácil. É difícil. Sabe por quê que é tão difícil? Porque requer movimento da parte de nós. Deus não é esse Deus, se é que a gente pode dizer isso, não colocando Deus numa caixinha que Ele pode fazer o que Ele quiser. Não é esse Deus que invade seu ser e que remove com mãos espirituais tudo aquilo que você não deseja. Pelo contrário, Ele deixou o Espírito Santo para isso.
E que Ele mesmo, que o Espírito, nos ajude todos os dias. Porque Deus é um Deus de amor. Deus é amor, né? Ele não tem amor, Ele é amor. E Ele te ama, como a música aqui que foi cantada. Ele ama você. E Ele quer te trazer de volta. E Ele quer te abraçar e te acolher. Aqui não tem pessoas perfeitas. Sinto muito de desenganar. Muito pelo contrário. Nós somos todos imperfeitos. E às vezes eu vejo quem é de fora e fala assim, mas naquela igreja lá eu sou mais crente que fulano. Mas acontece que a gente quer acertar. A gente está aqui porque a gente sabe que aqui em comunhão a gente encontra motivação, auxílio, impulso para a gente melhorar todos os dias. É só por isso. Não é porque somos melhores. Muito pelo contrário. E que o Senhor Deus continue confrontando você essa noite. Se for necessário, que você não durma essa noite. Que o Espírito Santo ministre na sua vida sobre as janelas que necessitam ser fechadas. Porque isso te leva à morte. E nós não queremos morrer. Nós não fomos feitos para morrer. Nós somos feitos para habitar o céu. E é para lá que nós vamos, no nome de Jesus. Amém? Pastor? Pastor? Tiagão é quem? Bruno? Não, agora já foi.